Fala, meu amigo, meus amigos, meus irmãos, ouvinte da palavra de Deus. Estou aqui no canal, Conserto de Ventiladores, e nesse canal sempre nós lançamos uma palavra para a nossa reflexão, Porque a palavra ela é bem-vinda, Que é a palavra de Deus. E nessa tarde, de hoje é 3, 3, hoje é sexta-feira, e do mês, é mês 3, hoje é 3 do mês 1, que nós estamos em janeiro, de 2025, e eu trago uma palavra para a nossa reflexão, que está aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, que fala assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedecer a palavra do Senhor? E eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiro. Porque rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfia é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não seja rei. Querido, aqui está uma passagem bem interessante, porque às vezes as pessoas, em geral, acham que Deus só é amor. Ah, não, Deus ele me ama do jeito que eu sou. Não, Deus me adora do jeito que eu sou. Não. Se a gente voltar lá ao passado, se nós voltar lá ao Egito, a saída do Egito do povo, o Senhor lhe vai dizer: adorarás o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e depois amar o teu irmão como a ti mesmo. E ele disse: não haverá outro Deus diante de ti, e nem imagem de escultura, pois guardai todos os mandamentos do vosso Deus. Isso está logo lá em Gênesis. E quando Deus ele leva Moisés para escrever a lei, o Senhor lhe fala: não adorais outro Deus, e nem há diante de ti. E nós está vendo aqui, querido, que a obediência para Deus é tudo. Por isso ele fala aqui, através de Samuel, para o reinado de Saul. Quando Saul faz o primeiro teste, quando Saul ele faz a primeira ação de se tornar rei, ele pega e faz a vontade do povo e não a vontade de Deus. Ele ouve a vontade do povo e não ouve a vontade de Deus. E por isso Deus ele usa o seu profeta para ir ao encontro dele em Giogá. E lá, porém, ele fala a Saul: porventura, porém, porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício,
como que obedecer a palavra do Senhor? Olha aí. E eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que gordura de carneiro. Ou seja, tem pessoas, querido, que faz voto, tem pessoas que é devota, tem pessoas que deixam de adorar a Deus para adorar a deuses, tem pessoas que por si mesmo se destrói. Então nós vemos aqui que a obediência que Deus quer é que nós execute a sua ordem, a sua palavra. Ele fala a obedecer a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós obedecemos ao Senhor. Porque a obediência está no obedecer ao Senhor. Por isso ele disse a Saul: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, o Senhor manda ele executar uma ordem, ele vai lá, executa, mas o Senhor disse: olha, para que você entenda, você que está aí do outro lado, aqui foi o primeiro teste de Saul, quando o Senhor disse: olha, Saul, vá lá, usado como Samuel, vá lá, destrói todos os Amaleque, porque eles foi contra mim, e por causa disso eu estou indignado com ele. Pois vá lá e destrói tudo, não deixe nada, do pequeno ao grande, destrói tudo, dos animais aos homens, dos homens a mulheres, até as crianças de colo, destrói tudo. Saul pegou, foi, como o Senhor já tinha dado a ordem, porque o Senhor já garantia a vitória. Mas ele foi lá, chegou lá, destruiu tudo, pegou o rei da Amaleque, trouxe, e pegou o povo, colocou no ouvido dele, na mente dele: olha, vamos levar o melhor da vaca, o melhor das ovelhas, para oferecer sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que então ele ouviu, mas o Senhor já tinha dado a ordem: não deixe nada, destrói tudo da face da terra. Se o Senhor disse, o Senhor não está dizendo que quer o melhor, que é o pior, o Senhor sabia. Mas o Senhor queria que ele executasse a obra que ele tinha mandado. E quantas vezes eu e você não tem executado a obra que Deus tem mandado nas nossas vidas? E quantas vezes nós temos, aleluia, retido aquilo que Deus ele tem mandado a gente fazer? E quantas pessoas ouvindo mais o homem do que a Deus? E muitos dando ouvido mais ao homem do que a Deus? Isso está cheio no mundo, querido. Quantas pessoas negociando aquilo que Deus tem dado? Mas vamos lá. Observe bem. Então Deus usa Samuel e disse: olha, Samuel, vai de encontro a Saul, porque eu já tenho rejeitado e ele não executou a minha obra do jeito que tinha de executar. E a Bíblia diz que então Samuel ele foi a encontro e chega em Gilgal, se encontra com Saul. E ele disse: Saul, Saul, ouço um suor de ovelhas e também os unidos de vaca, de boi. E ele disse: não, porque o povo pediu para que nós trouxesse para oferecer sacrifício ao Senhor, para sacrificar ao Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que então Samuel disse: olha, por você não obedecer ao Senhor, o Senhor ele também te rejeitou. E agora? Ele ali diz: então vamos, volta comigo para nós sacrificar ao Senhor, para que eu venha se arrepender, para que o Senhor se arrependa. E Samuel disse: não, assim como
você rejeitou o mandamento, a execução que ele te mandou, assim Deus também te rejeita hoje. E ele disse, e quando Samuel virou as costas, ele foi, puxou Samuel pela sua capa, pela sua túnica e lascou. E Samuel olhou para ele e disse, assim como tu lascaste a minha veste, a minha capa, o Senhor também lascou o teu reino, para que tu não sejas rei. E ele disse, vamos comigo, para que eu venha sacrificar ao Senhor, para que eu venha, para que o Senhor venha me perdoar. E Samuel ali falou para ele, disse, porém o Samuel, aqui, por isso ele dizia, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedecesse a palavra de Deus, porque Samuel tinha falado para ele, aquilo que o Senhor tinha mandado. Então Samuel que agora fala para ele, obedecer a palavra do Senhor. E eis que obedecer é melhor do que sacrifício. Quantas pessoas fazendo sacrifício aos homens, sacrifícios a ídolo, sacrifício, mas não faz um sacrifício para Deus. Porque Deus quer sacrifício limpo, sacrifício para eles, para Ele. Um sacrifício de obediência, irmão. Obediência, por isso ele disse aqui, porque aqui ele fala. Então ele fala, obedecer a palavra do Senhor, e eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que gordura de carneiro. Porque ele diz assim, porque rebelião é como um pecado de feitiçaria, e porfia é como iniquidade, idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não seja rei. Então, querido, nós vemos, porque como ele deu ouvido à multidão de povo que ele tinha levado para lutar contra os amalequitas, então ele deu ouvido ao povo para que levasse o melhor do boi, o melhor das ovelhas para sacrificar ao Senhor, enquanto o Senhor tinha passado a ordem para ele, porque ele seria a rei, era ele que ia ser rei. Então a ordem dele tinha que ser a ordem de Deus, mas ele não, ele deu a mesma ordem que o povo dele recebeu e acatou e fez. Então o Senhor disse, olha, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a porfia é como iniquidades e idolatria. Então nós sabemos que ele foi idolatrar o povo, e isso o Senhor não quer, querido. É isso que o ser humano, ele acha que ele está certo por fazer uma caridade. É isso que o ser humano, ele acha que ele tem uma média com Deus porque ele faz uma caridade. Não. Às vezes esse sacrifício que ele faz não é para Deus. Às vezes esse sacrifício que ele faz não está direcionado à palavra de Deus. Às vezes o sacrifício que às vezes pessoas fazem dizendo que está agradando a Deus, está agradando aos homens. E Deus tem isso como pecado de feitiçaria. Deus tem isso como rebelião. Não adianta, querido. Ou nós faz um sacrifício pacífico, um sacrifício de adoração a Deus,
ou Deus tem isso como rebelião, e rebelião é como pecado de feitiçaria, é como iniquidade, e a Bíblia disse que os idólatras não entram no reino do céu, os feiticeiros não entram no reino do céu. Então nós temos que prestar atenção e ler a palavra de Deus com sabedoria, querido, para que nós venha entender o que o Senhor ele requer de nossas vidas. Então a palavra hoje é obedecer a Deus. Obedeça a Deus. Olha o que a palavra está dizendo. Obedeça a palavra de Deus, porque você obedecendo esta palavra, você está obedecendo a Deus. E quando você for de encontro a esta palavra, você está indo de encontro a Deus. Lembra de Paulo, quando ele era Saulo, enquanto ele foi encontro ao povo, Deus estava deixando, mas quando ele foi encontro a Deus, Deus jogou ele por terra e ele teve que se humilhar perante ao Senhor e fazer aquilo que o Senhor queria fazer na vida dele. Então essa foi a palavra, que Deus continue abençoando você, sua família, que Deus continue te dando vitória, que Deus continue olhando para você e você olhando para o Senhor. Mas como é que eu olho para o Senhor? Guardando a palavra do Senhor. Guarde esta palavra, porque você terá êxito em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Você que não é inscrito, continua e se inscreva nesse canal, porque esse canal tem dois objetivos. Primeiro é objetivo de lhe informar como você obedecer a Deus. E o segundo é conserto de ventiladores e pequenos eletrônicos, como ventiladores, liquidificadores, ferro de passar, tanquinho, várias coisas elétricas que a gente pode fazer, certo? Então que Deus abençoe você e toda a sua casa. Não deixe de se inscrever, porque esse canal vai te ajudar em todos os sentidos. Amém? Que Deus abençoe.